Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Aqui estamos mais uma vez, meu irmão e minha irmã, para uma pequena reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu queria ler para vocês aqui um versículo que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 29, onde Jesus responde assim para alguns que estavam fazendo uma pergunta para ele. Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Havia ali um grupo de pessoas, a Bíblia diz nos versículos acima. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e interrogaram a respeito de uma mulher que tivesse morrido sem o marido tivesse falecido sem ter filhos, e diz a lei de Moisés, antigamente, que casava-se com o irmão, e eles que fizeram uma pergunta para fazer uma pegadinha com Jesus, né? E apresentaram a sua pergunta, você pode ler o texto, aqui no capítulo 22, a partir do versículo 23. Mateus capítulo 22, versículo 23 em diante, até o versículo 30, você vai encontrar a narrativa desse encontro de Jesus com esses homens que lhe fizeram uma pergunta. Jesus respondendo disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque Jesus nos deu essa palavra, deixou essa orientação, dizendo que estamos errados se não conhecermos as Escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é para ser lida, é para ser consultada, é para ser buscado diante de Deus a orientação e entendimento para compreendermos as coisas celestiais, as coisas espirituais. A Bíblia é uma palavra que trata de todos os assuntos, de todas as atividades do ser humano, sobre família, sobre trabalho, sobre honestidade, sobre mentira, sobre moralidade. A Bíblia nos fala sobre tudo, nos orienta sobre tudo. A palavra, o Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? A Bíblia nos ilumina, a Bíblia nos orienta, mas Jesus disse assim: errais em não conhecerdes as Escrituras. Isso nós devemos entender, que a leitura bíblica não deve ser uma leitura superficial, uma leitura irresponsável, uma leitura sem compreender. Muitas vezes alguém lê um salmo, vai fazer uma reunião, um momento de oração, lê um salmo, mas não percebe, passa ali aquelas palavras, aquela leitura, mas não passa pelo seu entendimento, pela sua compreensão, não tem a luz do Espírito Santo para entender, compreender aquilo que leu. Jesus disse assim: errais em não conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras é entender, é compreender, é ter a luz do Espírito para ser esclarecido a respeito daquilo que a Bíblia está falando. Nós temos que entender que a única pessoa que pode nos iluminar, nos orientar para compreendermos a palavra de Deus, as palavras que estão registradas na Bíblia, é o próprio Deus. É Ele quem nos dá entendimento, nos dá compreensão, abre a nossa mente para recebermos luz espiritual, para compreendermos aquilo que a palavra está nos dizendo. Por isso que Jesus disse: errais em não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus se revela na sua palavra, Vós já estáis limpos pela palavra. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar, nos purificar através da obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, mais uma vez repetindo, portanto, Jesus respondendo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, você conhece a Escritura?
mas conhece de ler superficialmente ou você se empenha, você se coloca diante de Deus em oração. Senhor, eu quero compreender o que eu acabei de ler, eu quero entender esse texto que eu li, que foi pregado, foi anunciado na igreja. A palavra tem que entrar, não é só na nossa mente, tem que entrar no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, tem que mexer com a nossa vida espiritual, tem que produzir frutos para a vida eterna. Então, quando nós temos um contato com a palavra, um contato com a Bíblia, mas de maneira superficial, descompromissada, sem o desejo de entender, de compreender, de receber o ensinamento, de ser enxertado pelos conselhos da palavra de Deus, aí nós estamos errando. Porque a palavra de Deus tem grande poder, a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, ela nos enche o coração, nos orienta, nos dá orientações, nos traz esclarecimento, nos traz clareza, direcionamento para as coisas que devemos fazer. A palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. Então, por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer de coração, de alma, de espírito. Devemos ter momentos de reflexão na palavra de Deus. Quando pegamos a Bíblia, abrimos, não é para fazer uma leitura superficial, é para buscar, através do poder de Deus, o entendimento e a compreensão para aquilo que nós estamos lendo. Precisamos buscar de Deus o seu poder para compreendermos a mensagem que estamos recebendo através da leitura bíblica, seja a leitura feita por nós ou a leitura feita por outra pessoa, por um irmão, por uma irmã. A mensagem precisa penetrar no nosso coração. A mensagem da palavra é poderosa para trazer transformações na nossa vida, transformações de pensamentos, vitórias em combates espirituais, em batalhas espirituais que nós estamos enfrentando. Por isso, errais em não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós lemos a Bíblia de maneira superficial, nós estamos errando. Nós temos que buscar entendimento, compreensão, luz do Espírito Santo, poder de Deus para compreendermos a sua palavra, entendermos as suas mensagens, recebermos os seus ensinamentos, as suas doutrinas. Isso é que a palavra está falando. Essa é a mensagem, a reflexão que eu queria deixar com você nessa oportunidade. Que você possa se dedicar mais à leitura da palavra de Deus, mas se dedicar à leitura buscando da parte de Deus o seu poder, que nos dará a instrução do Espírito Santo para compreendermos a mensagem que estamos lendo, aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Termos a compreensão exata daquela palavra que Deus nos manda e nos orienta de alguma forma. Porque muitas vezes estamos passando por lutas, por problemas, por dificuldades, por adversidades, e não buscamos na palavra de Deus uma orientação. Não é para abrir a Bíblia como se fosse um sorteio, abrir em qualquer parte, não. Abra um texto, peça orientação, faça uma oração antes de abrir a sua Bíblia. Senhor, eu quero ler um texto, quero uma mensagem do Teu Espírito para o meu coração. Agora leia o texto e o contexto, os versículos que vêm antes e vêm depois daquele texto que você está lendo, para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que a mensagem da palavra está te dizendo. Aí você vai ser acrescido de fé, de bênção, do poder, da presença de Deus. Aí sim você não estará errando, estará recebendo a palavra, conhecendo a Escritura e vivendo o poder de Deus na sua vida. Amém? E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, te apresentando a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que me acompanha nessa oração, Senhor, que representa um lar, representa uma família, representa uma situação, alguns talvez passando por um período de enfermidade, de doença, ou um momento de tribulação, de angústia, de aflição. Ó Deus, em nome de Jesus,
estende as tuas mãos de misericórdia e de bondade sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs e alcança abençoando com o poder do teu Espírito. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Confie em Deus, meu irmão. Busque na palavra, busque nos ensinamentos bíblicos a orientação, a força, a luz, o discernimento para tomar decisões, para entender e compreender os direcionamentos que Deus dá para a tua vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo o Senhor, até a próxima.